Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo. Bom, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Vamos orar? Vamos? Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade desse estudo, Pai. Abra os olhos do nosso coração, da nossa alma, Pai, para que nós possamos ter entendimento e discernimento da Tua palavra. Pai, que o Senhor me use e que aqueles que ouvirem esse vídeo possam também ser tocados pela Tua palavra. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos estudando o livro, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? É uma carta, ela é diferente das outras, porque ela não trata muito de erros que estavam acontecendo dentro da igreja, em Éfeso. Mas vamos entender mais ou menos. Primeiro vamos entender o contexto. Paulo escreveu essa carta mais ou menos ali, uns 20 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Lucas, que acompanhava Paulo e escreveu um relatório para Teófilo chamado Atos dos Apóstolos, acompanhava Paulo e descreveu no capítulo 19 de Atos o que acontecia lá. Então, vamos fazer só um apanhado, né? Diferentemente de várias das outras cartas que Paulo escreveu, Efésios não lida com nenhum erro ou heresia em particular. Paulo escreveu para expandir os horizontes de seus leitores a fim de melhor compreender as dimensões do propósito eterno de Deus e da sua graça, passando a valorizar os alvos sublimes que Deus estabeleceu para a igreja. No capítulo 16, a gente vê que o que acontecia naquela época acontece hoje. Por exemplo, ali no verso 16 do capítulo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, lá também havia essas pessoas, cartomantes, que faziam adivinhação, lia através de cartas, lá tinha tudo isso. Não tem nada de diferente do que acontece hoje, do que acontecia naquela época. Lucas também, no capítulo 19, escreve o seguinte: quando isso se tornou conhecido de todos os seus judeus, capítulo 19, verso 17, e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculado o valor total. Este chegou à quantia de 50 mil dracmas. Então você vê, assim como hoje em dia, muitas pessoas que praticam ocultismo, esoterismo, todo tipo de crença, elas acabam sendo tocadas no coração, abandonam essas práticas e se convertem ao Senhor. Mas muitas não fazem isso de coração, fazem isso apenas por fazer, não sei porquê, mas elas não creem verdadeiramente e não praticam. Então, dentro da igreja, tem um monte de gente que são diferentes uma das outras e que não são verdadeiramente servos do Senhor. E Paulo está escrevendo não porque havia heresia na igreja de Éfeso, ele tá escrevendo para expandir o conhecimento. Então, a carta começa com uma sequência de declaração a respeito das bênçãos de Deus, estando incluído aí um sem número de expressões notáveis que ressaltam a sabedoria, a presciência e o propósito de Deus. Paulo frisa que somos salvos não somente para o nosso benefício, mas também para trazer louvor e glória a Deus. O ponto culminante do propósito de Deus, qual é? Na dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos na plenitude do tempo da graça. Qual é? O ponto culminante é fazer todas as coisas do universo, das regiões terrenas ou celestiais, convergir em Cristo. É muito importante que os cristãos tenham essa fé e esse conhecimento desse fato. Tudo vai convergir a Cristo. Hoje em dia a gente vê as pessoas pregando Cristo no centro de macumba, no centro espírita. Está se concretizando o que está escrito na Bíblia. Tudo está convergindo para Cristo. O próprio Chico Xavier, ele mesmo tem aí
coisas acontecendo e que ele fala abertamente. Né? E muitos centros espíritas falam de Cristo, e Cristo está vivo e vai voltar. E Paulo está expandindo o conhecimento. Tendo explicado os grandes alvos que estabeleceu para a igreja, Paulo passa a demonstrar os passos que para que esses alvos sejam alcançados. Primeiro passo: Deus reconciliou indivíduos consigo num ato de graça. Lembra da historinha que eu contei? Que o homem ia pecar? Então, agora Deus está reconciliando. O primeiro passo foi esse, com a vinda de Jesus. O segundo passo, Deus reconciliou entre si esses indivíduos. Nós todos convergimos para Cristo. Pois Cristo, mediante sua morte, rompeu as barreiras, mas Deus fez algo ainda maior. Ele uniu esses indivíduos, reconciliando num só corpo, o corpo de Cristo. Todos nós que somos reconciliados fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. E uniu esses indivíduos reconciliando num só corpo, a igreja. Esse é um mistério que não era plenamente conhecido antes de ser revelado a Paulo. A igreja de Cristo, um só corpo. Agora Paulo pode declarar com clareza ainda maior a multiforme sabedoria de Deus aos poderes e autoridades nas regiões celestiais, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. E todos vão convergir a um só corpo. Fica claro, mediante a repetição nas regiões celestiais, que a existência cristã não se restringe meramente ao plano terrestre. Recebe seu significado e relevância do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mesmo assim, essa existência cristã é vivida na terra, como Jesus orou por nós, né? Que apesar de ele não estar no mundo, pertencia a Deus, ele estava no mundo. Assim como nós estamos no mundo e não pertencemos mais ao mundo, porque pertencemos a Deus, porque declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Muito bem. Na prática, onde a vida diária prática do crente continua a levar adiante os propósitos de Deus. Somos nós que levamos adiante o propósito de Deus. O Senhor, exaltado, deu dons aos membros da igreja, capacitando-os para auxiliar uns aos outros e assim promover a união dos membros da igreja. A união da igreja, debaixo da supremacia de Cristo, prenuncia a unificação de todas as coisas celestiais e terrenas em Cristo. A nova vida de pureza e de sujeição mútua entra em nítido contraste com a antiga maneira de viver. Ou seja, agora nós somos justificados para vivermos como santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Então, ali, uns 20 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo pregou aos Efésios e eles aceitaram. E não havia heresia na igreja. Agora, João, em Apocalipse, faz uma revelação à igreja de Éfeso. Isso lá por volta do ano 80, 90, ou seja, mais ou menos 40, 50 anos após a morte e ressurreição de Cristo. Aí João vai fazer a seguinte revelação para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja forte. A revelação, lá pelo ano 80, 90, que João fez, é que era uma igreja forte, que perseverava, que não tolerava falsos apóstolos. Mas olha só, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor.
lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas, né? Uns sustentam que era uma seita herética dentro da igreja, como a gente vê muitos nicolaítas por aí, pregando um evangelho completamente diferente, que faz com que muitos caiam. Então, ó, eles sustentavam os ensinos de Balaão, né? Que era o diabo. Ensinou a Balaque a amar a idolatria e preparava ciladas contra os israelitas. Balaão fazia isso. 2, eles ensinavam que a liberdade espiritual permitia a idolatria e a imoralidade. E 3, alguns eram seguidores de Jezabel, que é aquela profetisa que ameaçou Elias, e induzia cristãos a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Essas eram as práticas dos nicolaítas, que está sendo condenado, e que Éfeso era contra as práticas dos nicolaítas. Aí termina a carta de Revelação em Apocalipse assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, volte da onde caíste, né? E nós que aceitamos Cristo devemos ter cuidado para não cair, porque quem está de pé tem que ter cuidado para não cair, porque o diabo perturba, ele é atento, ele quer te derrubar o tempo todo. Senhor, obrigado por essa delícia que hoje nos fortaleceu, Pai. Muito obrigado. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.